Aleluia! Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Esse é o nosso momento de adorar Jesus com música, com louvor. Vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Aleluia! Você veio esta manhã pronto para adorar Jesus? Esse é o nosso convite. Vem! O Senhor te convida a estar aqui. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Assim como estás para adorar. Aleluia! Aleluia! Você veio preparado nesta manhã para adorar o Senhor. Sabe, queridos, nós estamos aqui hoje reunidos com a igreja, mas um dia nós estaremos com os anjos lá no céu com o Senhor, adorando aquele que é digno, aquele que é santo, aquele que é o poderoso, digno de toda honra, de todo louvor. Então, nesse momento,
Tire toda a sua distração. Nós estamos aqui para render a Ele, para nos render, em nome de Jesus. Coração aguarda, ansiosa espera, o dia em que a liberdade se revelará. Sem morte nem dor, a noite já passou, pois o Filho de
abrir o livro e ali o anjo diz para ele: existe um poderoso, existe um cordeiro que foi morto e ressuscitou. E um dia ele vai abrir esse livro, ele vai abrir os selos e coisas acontecerão e nós veremos o agir do nosso Deus. Mas hoje nós dizemos: Maranata, a hora vem. Você está cansado desse mundo, das coisas que tem vivido? Existe um livramento, existe um Jesus que vem buscar a sua noiva. Aleluia! Oh, Maranata, Maranata, a hora vem. Maranata, a hora vem. Toma o livro, abre os selos, tu és digno, desce sobre nós, te esperamos, nos rendemos, tu és digno, desce sobre nós. Tu és Jesus, tu és santo, tudo é teu, Senhor. Aleluia. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Nós ansiamos, Jesus, pelo dia que estaremos, Senhor, face a face contigo. Oh, glória. Não perca esse momento. Diz que Ele é digno. Diga que Ele é santo, que você anseia por vê-lo face a face, por adorá-lo. Aleluia. Digno, só tu és, Senhor. Nós nos unimos aos anjos, Senhor, nesta manhã. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao poder e a Ele cantam. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Você pode se render. Os anciãos rendem suas coroas ao poder e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Ah, Ele é. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos
Você sabe que o homem, ele tem que dar a vida pela sua esposa, e a esposa dá a vida pelos seus filhos, né? Então, o homem, ele tem que estar, de uma forma já natural, já está na linha de frente, para proteger a sua prole, ok? Então, o sistema, o mundo, a mídia, cada vez mais tem batido nessa questão da falta de hombridade. Vamos falar o português, claro, tem muito homem frouxo, tem muito homem banana e mulher abacaxi. Então, a gente precisa nos posicionar, e os homens que estão aqui, entendam que não é para ser ofensivo, é a palavra de Deus. E a gente vai aprender com um homem que se posicionou, um homem que estava numa situação de certo conforto, no palácio do rei, mas quando ficou sabendo que o seu povo estava sofrendo, foi cativo para a Babilônia, ele se posicionou. Então, eu digo uma coisa para você: sempre haverá
situações onde Deus levantará alguém com uma voz profética para mudar lugares. Não são os lugares, os ambientes que nos transformam. Nós, por aquilo que nós carregamos, nós transformamos os ambientes. É pela presença de Deus. Neemias capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 5. A história é muito rica, a história é muito poderosa. Fala sobre a reconstrução dos muros. E eu queria falar com você um pouquinho essa manhã. Deixa eu abrir aqui, que eu esqueci de abrir aqui. Ah, está aqui. Vamos lá, Neemias capítulo 1, não está no telão, mas eu quero que você acompanhe, ok? Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Verso 3: e eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Verso 6: que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Aí a oração continua, ele confessa pecado, ele expõe a sua vida ao Senhor, ele se posiciona, ele ficou durante meses orando, jejuando, lamentando, mas uma hora ele falou assim: chega, eu preciso me posicionar. Eu preciso me posicionar diante de uma realidade que está caótica, está difícil. Quantos de nós nos sabotamos diante de uma situação e dizemos: olha, o tempo cura, o tempo restaura, uma hora muda, enquanto você não se posicionar, não vai mudar. E aí nós aprendemos com esse homem, que ele buscou o Senhor, que ele orou, jejuou, lamentou, mas ele disse: Senhor, minha confiança é no Senhor, me dá uma estratégia, me dá uma direção. Sabe qual foi a estratégia? Fala com o rei. Rei era um copeiro, era aquele que provava os vinhos para ver se o vinho do rei não estava envenenado, tinha confiança do rei Artaxerxes. Ele chegou para o rei e falou assim: rei, é o seguinte, me ajuda, meu povo está lá cativo, eu preciso da sua ajuda. E o rei faz uma carta, libera Neemias, diz: olha, fica lá, mas daqui a pouco você volta, porque eu preciso de você aqui. Ei, as pessoas importantes sempre fazem falta. As pessoas importantes sempre fazem falta. E Neemias vai, se posiciona e vai para a batalha. Você sabe que em 52 dias o muro é reconstruído. Aí no meio dessa situação, levante-se quem? Se levante quem? Sambalate, Tobias, Gesem, dizendo: olha, querendo armar contra a vida de Neemias. E Neemias, ele não desiste. Tentam armar contra ele para entrar no templo, que só o sacerdote podia, porque eles queriam condenar Neemias, queriam algum álibi para acabar com Neemias. Mas Neemias é um homem esperto, foi um homem sábio, com discernimento, e não caiu na armadilha que esses 3 endemoniados fizeram. Resumindo a história, os muros foram levantados,
Israel, os muros de Jerusalém, e houve vitória, houve restauração, houve reconstrução. Você sabe que muro é proteção, segurança, não é? Limite. Eu digo uma coisa para vocês aqui, queridos: será que os nossos muros dentro da nossa casa estão quebrados, portais escancarados, legalidades entrando, brechas? Ei, Deus não nos chamou para ser dilatadores de brechas. Deus nos chamou para fechar brechas, para fechar as brechas. E sabe quem fecha a brecha? É o homem. É o homem. Aquele que vai para frente e fala assim, ó, a responsabilidade é minha. Por isso que as mulheres, eu não sou contra mulheres, eu não sou machista não. Às vezes as mulheres tomam um posicionamento que era do homem, porque o homem não toma posição, e alguém tem que cuidar da casa. Então, que você e eu possamos entender que é muito sério isso. Essa cobertura espiritual, Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de princípio. Quando o princípio é quebrado, Deus tem misericórdia, tem favor, tem amor. Claro que tem, Deus é Deus. Mas fica manco. A casa fica disfuncional. Aí o que acontece? Desculpe a expressão da palavra aqui. Satanás vem, pinta em borda. Arrebenta sem dó. Por quê? Porque não tem vigilância. Porque não tem cuidado. Porque não tem posicionamento. Então, olha só o que diz o texto de 1ª carta aos Coríntios 12:1. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. E na verdade outra versão diz assim, ó: ora, o respeito do espiritual, eu não quero, irmãos, que sejam ignorantes. Porque às vezes, por causa de uma cegueira espiritual, de uma falta de posicionamento espiritual, o homem está cego. E Deus às vezes usa a esposa, Deus usa os filhos, mas o homem está duro. O coração está duro, o coração está petrificado e não se posiciona. Lembra de Neemias? Neemias tinha uma vida até confortável, gente. Ele era da confiança do rei. Só que quando ele ouviu que o seu povo, que os seus contemporâneos, o seu povo estava sofrendo, ele se posicionou. Ele se colocou na brecha e disse, não, eu vou conversar com o rei, eu vou pedir para que ele me libere. Eu vou pedir para quem pode me liberar. E eu vou pedir até o rei que mande cartas dizendo o seguinte, ó, todas as madeireiras aí liberem, os materiais de construção liberem, o rei está mandando para a gente construir. Numa situação que às vezes você não tem dinheiro, mas eu não mudo porque não tenho oportunidade. Não, quando você se levanta, Deus levanta a oportunidade para você. E Neemias se posiciona e o rei libera cartas dizendo, olha, libera aí madeira, libera aí tijolo, libera aí cimento, libera o que precisa fazer. Quando tem posicionamento, Deus patrocina o que precisa. O problema é que não nos posicionamos e esperamos uma restauração. Se eu e você não pegarmos a enxada, se eu e você não capirmos o terreno, se eu e você não formos para cima, ninguém vai, irmãos. Então a palavra aqui, ora, a respeito do mundo espiritual, eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. E eu tenho certeza, a minha oração é nessa manhã, que o Espírito Santo comece a revelar ao seu coração o que você precisa restaurar, e o que você precisa colocar diante de Deus, porque o Senhor tem cura, restauração, e vocês vão ver a restauração, o milagre de Deus acontecendo na sua vida, na sua casa, no seu casamento, nas suas finanças, enfim, todas as esferas da sua vida. A expressão aqui, em Efésios 4:27 diz, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Mas tem uma sequência. E não deem lugar ao diabo. Então eu preciso ter um equilíbrio emocional para
para quando eu mirar não pecar, porque se eu pecar, eu falo coisas que não devia, faço coisas que não devia, abro legalidades espirituais, e aí os lugares, os ambientes são tomados por demônios. Por quê? Porque a minha palavra no reino espiritual liberou e deu legalidade. Apaziguem sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. E esse não deem lugar refere-se, irmãos, sim, a localidade, pedaço de terra, ambiente, território. Vai esquentar. Há situações que Satanás domina, ou já dominou espaços, territórios, famílias, patriarcas. Já está ali, ó. E alguns problemas vêm em recorrência a legalidades que foram abertas às vezes lá atrás. E também muitas coisas já foram fechadas, mas ao invés de sermos pessoas que fechadores de brechas, nós somos dilatadores. Nós queremos ver de novo e fazemos as mesmas coisas. E aí, tem situações que o inimigo domina os negócios, domina o casamento, domina a família, domina os filhos, ele se aloja. Enquanto ele não for denunciado e expulso, ele pinta e borda. Vocês estão aqui ainda? Não estão assustados não, né? Está tudo bem aí, firme? Aleluia. Existem demônios que de forma geográfica, territorial, cada cidade precisa orar para que os principados e potestades daquela cidade sejam expulsos. Seja expulso. E por isso que nós precisamos proteger a nossa casa. Aí ó, Deus está falando aí ó. Proteger a nossa casa das investidas de Satanás. E a gente precisa expulsar. Sabe por que a gente não tem coragem às vezes de expulsar? Porque tem legalidade. Vai se eu fico endemoniado, possesso, vai que eu... se posiciona. Neemias, ele orou, jejuou, se preparou para ir para cima. Você não está bem espiritualmente? Comece a se preparar agora. Comece a orar, jejuar, ler a Bíblia. Aí você chama a responsabilidade para si. Assim, espera aí, minha casa está quebrando coisas direto, só tem briga, só tem discórdia, só tem confusão, o dinheiro não dá para nada. Gente, isso que eu estou falando é sério. Você tem que orar e entender e discernir no reino espiritual. Não seja ignorante no reino espiritual, nas questões espirituais. Por que as coisas não estão indo? Porque tem legalidades que estão abertas. Pode ser uma infidelidade conjugal, uma infidelidade a Deus, uma quebra de aliança, uma quebra de confiança. Pode ser tantas coisas. E a gente não pode abrir mão disso. Nós éramos fantoches do inimigo, mas agora somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Amém? Olha o texto de Efésios 2:1-5. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver. Quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. E todavia Deus, que é rico e misericordioso, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Então,
a gente precisa entender que a luz de Jesus brilhou e chegou nas nossas vidas. E a presença de Jesus nos mostra, tira a nossa venda, para a gente começar a entender e discernir e ver algumas coisas. Então uma grande verdade é que o mal não está intrinsecamente dentro de nós, presente em nós. Naqueles que são filhos de Deus, que entregaram suas vidas a Jesus, ao Senhor, que temem ao Senhor, obedecem ao Senhor, naqueles que nutrem um relacionamento com Jesus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, esse está com a cobertura. Não é igual o guarda-chuva furado, mas está coberto. Quem obedece está coberto, quem desobedece está descoberto. Então, a vida cristã saudável não é para nós termos uma luta exaustiva com um morto, com um condenado que é o diabo. Não é uma luta de frente a frente, não é uma luta assim, de peito aberto com ele, porque ele é milenar, ele é um anjo caído, ele é espiritual. Mas nós temos que entender que estamos do lado do vencedor, que temos uma vida abundante, cheio da presença de Deus, da glória de Deus. E entender um grande segredo que Tiago diz, ele entendeu e discerniu no reino espiritual. Tiago 4,7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo. O que ele vai fazer? Ele foge, não é você que tem que fugir. Mas primeiro tem um detalhezinho importante: sujeitai-vos. Sujeitai-vos, tenha cobertura em Jesus. Discirna as brechas, discirna os buracos, discirna onde precisa de reforma, discirna o que precisa se ajustar, o que está errado, o que está obscuro, o que não está legal. Se sujeite ao Senhor, se prepare, sujeite-se a Deus, resista agora. E esse resistir, não é assim, ó, eu resisto você, ó. Não, eu resisto você. Você não entra aqui não. Você não tem legalidade aqui não. Pode ir para fora, porque eu estou na palavra do Senhor, eu estou com Ele. Então em nome de Jesus, vai embora. Não é resistir recuando, é resistir avançando. A Bíblia não diz que as portas do inferno não prevalecerão. Parece que as portas do inferno estão vindo e a igreja está recuando. Não vai resistir não. Não vai entrar não. Não é isso que a Bíblia fala. É a igreja que avança contra as forças do mal. Porque Satanás sabe que ele já foi vencido. Mas ele quer ainda achar oportunidades para trazer esses espíritos, essas confusões, né? Às vezes em casa, na mente, no coração. Mas ele está sendo denunciado essa manhã. Amém, amados? Amém? Então, a gente não pode ignorar a intimidação dele. Você já ficou perto de gente que te intimida? Te intimida com o olhar, te intimida com o falar, te intimida, você fica, não, vou chegar para aquela pessoa, me intimida, tem um negócio. Eu já fui muito intimidado por pessoas, confesso. Mas hoje não, cara ruim para mim é fome. Tá com cara ruim? Eu não devo nada para vocês e vocês nada para mim. Então, toca. Eu ia, às vezes, pregar, ia fazer alguma coisa. Ai meu Deus, se ela falar alguma coisa, se ela me colocar na parede, ai meu Deus. Falei para minha esposa, chegou uma hora que eu falei para minha esposa, ei, que é isso? Não vou aceitar intimidação. E é isso que o diabo faz. Usando quem? Sambalate, Tobias, esses demônios todos aí. Criando uma situação para te intimidar, para tirar o teu propósito, para tirar o teu foco, para tirar a tua fé, para minar a tua fé. Você vai aceitar? Ou você vai expulsar? Aleluia. Vocês estão bem aí? Só está começando. O poder de ignorar a intimidade. Filipenses 1:28. E em nada
vos aterrorizeis pelos vossos adversários, o que para eles na verdade é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Então não se aterrorize pela pessoa falar de você ou te intimidar, e a gente às vezes recua. Tem uma música antiga que diz: não recuarei, nada temerei, comigo está o Senhor, comigo está o Senhor. E é isso. As trevas não terão forças contra a sua vida, contra a sua casa, contra o seu coração, contra a sua vida. Somos reparadores. Diga assim: eu sou um reparador, não sou um dilatador. É isso aí. Olha só o que diz Isaías 60:18. Isso aqui é muito forte, ó. Não se ouvirá mais falar de violência em sua terra, nem de ruína e destruição dentro das suas fronteiras. Os seus muros você chamará salvação, e as suas portas louvor. Meu Deus. Tem uma palavra grega chamada sozo. Acho que você já ouviu falar dessa palavra sozo. E eu fui pesquisar. E essa palavra grega, ela significa salvação, cura, libertação, preservar a vida, abranger um sentido amplo de restauração e plenitude, tanto física quanto espiritual. E é usada para descrever a ação, a manifestação de Deus em trazer a salvação completa. Queridos, a salvação de Jesus, do Senhor que enviou o seu Filho Jesus para nós, foi completa, foi para corpo, alma e espírito. A salvação de Jesus para nós foi suficiente. A salvação de Jesus para nós foi completa. Então, enquanto o Espírito Santo nos restaura, vai nos restaurando dia a dia, de fé em fé, de glória em glória, dia após dia, luta após luta, nós vamos vencendo em Deus, nós vamos rompendo, nós vamos, não é? Tem uma música antiga também que diz rompendo em fé. E cada vez que a minha vida é provada, eu confio no Senhor, eu vou avançar, e é assim. Nessas provações, nessas dificuldades, nessas questões, o Espírito Santo vai nos treinando, o Espírito Santo vai nos capacitando, nos enchendo da presença de Deus. Como diz Neemias, ele se preparou. Não adianta lutarmos contra as forças das trevas, se não nos prepararmos espiritualmente. E aí as nossas vontades, as nossas emoções, pensamentos, valores, comportamentos são trabalhados pelo Espírito. E aí você vai discernindo, puxa, é por isso que acontece isso. É por isso então que o Espírito Santo traz à tona, por que disso? Por que está acontecendo isso na minha vida, na minha casa? A gente precisa se posicionar. Então vamos para coisas práticas. Como proteger os muros de casa? Como ter essa cobertura espiritual, esse posicionamento? Primeira coisa, avalie a sua real situação. A sua realidade às vezes não é a minha, e a minha não é a sua, mas todos aqui têm uma realidade. Tem uma realidade porque a casa é diferente, as pessoas são diferentes, o bairro é diferente, a cidade às vezes é diferente, o que tem na sua casa é diferente. Mas olha só o texto, Neemias 1:2, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Como é que está a sua casa? Você fez um breve levantamento? Como é que está a atmosfera da sua casa? Neemias, ele foi abordado por irmãos, por pessoas que trouxeram um relatório.
E na verdade, Neemias perguntou: tá, mas como eles estão? Você já perguntou para o seu cônjuge ou para você mesmo: como estão os meus filhos? Como é que está minha esposa? Como é que está meu marido? Como é que eu estou sendo um canal de Deus para minha casa? Escute uma coisa: não olhe para a casa dos outros, olha para a sua. Olha para a sua, não para mim. Eu não posso ficar olhando sua casa, eu tenho que cuidar da minha. E às vezes a gente transfere essa responsabilidade. Vocês vão lá fazer campanha de oração? Gente, eu parei, viu? Parei. Visita, vou, claro. Tem um tempo de comunhão, com certeza. Mas esse negócio aí: pastor, vem orar, pastor, porque o negócio está feio. Ora você. Unge você. Expulsa o demônio você. Você depende de mim? Se você depender de mim, reavalie o seu cristianismo. O pastor agora está metido. Não, você sabe que não é assim. Você sabe que somos totalmente acessíveis, você sabe disso. Agora, espiritualmente, a responsabilidade da sua casa é sua. Pastor, meu filho está dando tão problema. Eu não vejo a hora de trazer um decolando. O decolando, queridos, é 1 hora por semana que ele tem ali, 1 hora e pouquinho por semana. É uma covardia a gente deixar os nossos filhos lá e falar assim: cuida. É uma covardia, é uma brecha. Está tudo bem aí? Aleluia. Pastor, sabe, minha esposa está difícil, viu? Nossa, minha esposa, fala para você, hein? Você não quer lá pegar pastorinho na minha casa? Olha, eu posso até ir, irmão, mas você vai se preparar e você vai dar conta. Porque é muito fácil, não é? A gente, toma, tá aqui, não, gente, não é isso. Neemias não falou assim, deixa eu pensar quem vai. Deixa eu pensar. Uma hora eu penso. E vai nas suas funções. Aí ele para: nossa, meus irmãos estão lá, né? Reconstruir os muros. Nossa, deve estar um negócio chato lá, né? Mas deixa eu pensar. Vou pensar para enviar alguém. Não, ele assumiu para ele: eu vou. Quando você assume uma posição espiritual, queridos, os céus literalmente ficam abertos. Vai ter dificuldade? Vai. Vai ter gente que vai tentar estragar? Vai. Eu já falei para vocês aqui de Sambalá e Tobias, eu vou falar um pouquinho deles aqui. Mas olha só, primeira coisa então, avalie a sua casa, não a dos outros. Segunda coisa, para que possamos ali proteger a nossa casa. Segunda coisa, rejeite a influência das trevas. Rejeite as influências das trevas. Neemias 1:3. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Então, se já há caos, se já há uma questão já estabelecida, e às vezes você não sabe porque Neemias não tinha um plano já de bate-pronto para restaurar lá os muros de Jerusalém. Foi num processo. A restauração está no processo. A restauração está dia a dia. E às vezes eu, como homem, como sacerdote, você como homem sacerdote, não vai ter respostas agora, imediatas para fazer, mas vai recorrer ao Senhor. Senhor, me dá uma estratégia. E quando Deus te dá uma estratégia, você não vai sozinho. Deus levanta os guerreiros do seu lado. Deus levanta a gente com pá na mão, com enxada na mão, dizendo: ei, para onde nós vamos? Estou precisando de ajuda. Ei, estou aqui, fácil, vamos para onde nós vamos? O problema é que a coisa está tão difícil, que nem companheiros de luta a gente consegue arrumar. O problema é seu, se vira aí. Vixe, eu já tenho problema demais. Não, queridos. A gente precisa se posicionar e rejeitar as influências das trevas.
Como é que nós estamos rejeitando as influências das trevas? Como é que nós estamos nos posicionando com as influências que está aí a toda? Gente, cada dia está mais desafiador, cada dia está mais difícil. A gente precisa rejeitar as influências, seja numa mídia, seja numa omissão, seja as influências, esses ataques que chegam diariamente sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Terceira coisa, use as ferramentas espirituais. Neemias 1:4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Eu vou falar uma coisa para vocês, agora entendo o que eu quero dizer. Por que a gente faz reunião de terça-feira de oração, sobrenatural de sexta? Para incentivar a oração, para inspirar vocês, para inspirar a igreja, para inspirar a ter um tempo com Deus, para inspirar você. Porque às vezes, se não tivesse esses momentos, nem assim. Então, é intercessão, é jejum, é voto, é oração, é posicionamento espiritual. Tudo isso é a nossa responsabilidade. Então use as ferramentas que o próprio Deus te deu, ferramentas espirituais, que é a oração, que é você pedir ajuda, que é você se posicionar. Queridos, por experiência própria, quando nós nos posicionamos em Deus, Deus vai clareando as coisas, Deus vai colocando pessoas do seu lado, com o mesmo propósito. As coisas não estão fáceis, as coisas estão difíceis. Dentro de casa são ataques diários das trevas, para trazer confusão, divisão, problema, caos. E tem gente que está, quanto que é o jogo? Que hora que é o jogo? Saiu uma série na Netflix, ponto. Não estou falando que é pecado assistir jogo, não estou falando que é pecado assistir, é pecado quando a gente substitui isso das coisas espirituais. Aí a gente vem, faz uma campanha de sobrenatural. Ah não, estou cansado. Ah, não quero vir não, eu estou cansadão. Você se omite, não pode. Quarto, edifique uma casa de oração. Neemias 1:5-6. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que a amam e obedecem aos seus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti em favor dos teus servos, o povo de Israel. Neemias não só orava para ter uma estratégia, né, nesse posicionamento, mas orava pelo seu povo, orava pelas pessoas que estavam cativas, que estavam ali inseguras, que estavam ali vivendo um momento difícil demais. E o que ele fez? Edificou uma casa de oração. A Bíblia diz: orava dia e noite, dia e noite. Há muito tempo eu tenho falado aqui para vocês sobre a importância do culto doméstico. A gente já faz anos em casa. E a gente fala: reúne a família em casa, reúne a família na mesa, reúne a família, ora. A gente está com os GPs, que é um incentivo também. Logo, logo, gente, a gente vai trazer aqui a mobilização da igreja para vocês já irem para os bairros, né? Irem para abrir as casas hospedeiras. Nós tivemos um treinamento ontem especial, não é? O irmão Denis com a Tatiane, que vieram, né, um tempo lá do São José dos Campos, ficaram em Taubaté, né, ajudaram lá na implantação da igreja, ter uma experiência muito grande em relação a isso. Eles estavam falando das dificuldades, sim, e do posicionamento e da intencionalidade.
se a gente não chama a nossa família para a mesa, se a gente não vai e nos colocamos à disposição para ganhar pessoas, para falar do Evangelho para outras pessoas, quantas pessoas estão quebradas, desprotegidas, ovelhas fracas, ovelhas desgarradas, ovelhas que estão precisando, que não tem pastor, que precisam de pastores. E sabe quem são os pastores? Não é só eu, pastora Juliana, pastor Edila, pastor Jacques, não. Eu e todos nós aqui. Ei, os homens, levanta as mãos, homens aqui, ó. Diga assim, ó, eu sou o pastor da minha casa. Cuida das ovelhas, Deus te deu. Porque é fácil transferir, né? Ah, lá o pastor tem um chamado. Não, nós temos o chamado de Deus. Eu estou aqui como um dom de governo na igreja de Jesus, a qual vou prestar conta para Ele. A igreja dele, amém? A igreja dele. Agora você é o pastor da sua casa. É você. Quinto, identifique-se com os pecados. Não é só se posicionar, você tem que identificar, peraí, que está errado. Neemias 1,6, confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Olha a certeza de que Neemias, ele tinha uma confiança em Deus, e ele precisou confessar os pecados, não só dele, mas de todo o seu povo. Sério isso, não é? Seríssimo. Então ele identificou e removeu os pontos de ilegalidade. Eu vou confessar uma coisa para vocês, meu pecado. Tempos atrás, minha esposa entrava na lavanderia, os irmãos que já foram em casa, no treinamento lá, que conhecem minha casa, né? Eu tenho 16 suítes, eu tenho... É uma casa sim, mas uma casa é um lar, né? Eu amo minha casa. Mas a lavanderia, por causa de uma chuva, há 1 ano atrás, tá? Quanto tempo? 1 ano atrás. E aí caiu o forro de gesso, entrou água, aí eu tive que trocar a calha. Eu acho que eu já expliquei isso para os irmãos alguma outra vez. Enfim, mas esse tempo atrás, eu estava assim, e eu ia na cozinha, bati o olho naquela, e eu pensava comigo, eu preciso arrumar isso aqui. Aí minha esposa ia lavar uma roupa, ia fazer alguma coisa na lavanderia, e minha esposa falou assim, bem, tem que arrumar. Eu falei, bem, eu vou arrumar. E uma vez eu falei assim, você quer saber? Eu preciso dar um jeito nisso aqui, isso aqui é uma brecha. De verdade eu falei, pensei, isso aqui é uma legalidade, que é isso gente, isso aqui, 2 metros quadrados. Eu falei, não, tá errado. O que eu fiz? Eu orei ao Senhor, e pedi ajuda a um queridão. Eu falei, Zé da Rosana, dá uma força para o teu servo aqui, vem cá dar uma olhada, vê que você consegue me ajudar. Gente, ele ficou lá em casa, eu acho que umas 2 horas, num dia, 1 horinha em outra, resolveu, acabou, coloquei uma luminária nova, pintei, eu olho na cozinha e falo assim, eu olho, glória a Deus, aleluia, minha esposa não precisa mais falar. Ela estava errada em falar? Não, eu dava brecha. E tem, gente, isso aqui é a pura revelação de Deus. Se sua esposa está falando, bem, dá ouvido. Se sua esposa está falando, amor, olha, toma cuidado com isso aqui. Ah, bem, nada a ver isso aí. Você está, nada a ver. Dá ouvido. A gente quebra a cara. Dá ouvido. Tem um radar dentro delas, é um negócio assim absurdo, né? Então, ele identificou, nesse contexto aqui de Neemias, né? Identificando os pecados, ele identificou e removeu os pontos, ele trouxe categorias que servem de ponto de apoio para a atuação maligna, né? Então ele entendeu, né, que era espiritual, não era uma coisa assim só física, geográfica, enfim, mas era espiritual. Ele reconheceu e pediu perdão por deuses estranhos que o povo de Israel adorava. Ele orou contra seitas e heresias.
Então, às vezes você tem lá um livro, livros sei lá, de livros de seitas, livros que você estudou, sei lá, espiritismo, isso, pastora, obrigado. Espiritismo, ocultismo, misticismo, queima essa desgraça. Queima hoje. Joga óleo e queima. Porque está abrindo legalidade. Ah, pastor, isso aqui foi um presente de uma ex que eu ganhei. Ah, isso aqui foi um presente de um, sei lá, de um terreiro que eu ganhei. Esse punhal. Um tempo atrás eu fui numa casa, numa visita. Um tempo atrás, já faz uns 5 anos atrás. E eu na visita ali orando, eu e a pastora, o negócio estava ruim, um ambiente ruim. Falei, irmão, você tem alguma coisa que você ganhou de alguém, de um parente? Ah, pastor, eu tenho um punhal aqui. Falei, traz ele aqui para mim. Aí era todo assim um negócio. Falei assim, irmão, isso aqui é o seguinte, ó, isso aqui está aqui para te matar. Que isso, pastor? É meu tio, não sei de onde e tal. Você sabe de onde veio isso aqui? Joga fora agora, queridão do céu. Jogou fora, acabou. Tem coisas na sua casa que não é para você, está consagrada a demônios. Você tem que chegar e dar um bicudo nisso aí, jogar fora, queimar. Ah, eu ganhei um quadro que tem um negócio, aquelas coisinhas de, fica, sabe aquela, não sei como chama aquilo ali. Sabe aquele olho azul, olho negro, olho não sei de quem, olho é o do diabo aquilo lá. E fica tocando na sua cara, eu acho bonitinho o barulho. Cada sinete que toca, cada som que faz, você atrai um demônio. Joga fora, gente. Não fica com brincadeira com isso não. Deus vai revelar para você aí. Coisas que você recebeu, coisas que você olha para aquilo, não te faz bem, não te causa. Joga fora, desfaz disso, gente. Não é todo presente que você precisa receber. Não é todo o dinheiro que você precisa receber. Não é toda o presente que você tem que receber de todo mundo. Eu já falei, consagra o que entra na sua casa. Consagra a Deus, a compra, a roupa, o lençol. Esses dias a gente foi lá comprar o lençol para o Lucas, que estava misericórdia. Falei, bem, vamos comprar. Chegamos lá, compramos, chegamos em casa, colocamos na cama dele, Senhor, em nome de Jesus, consagramos ao Senhor. Ó Deus, porque eu não sei de onde veio, eu não sei que herança tem isso, irmãos. Comprou o carro, trocou o carro, ora, consagra ao Senhor. Vai no restaurante, Deus abençoe essa comida, Senhor, guarda, repreenda todo o mal, em nome de Jesus. Eu disse aqui domingo passado, a questão é de você consagrar a Deus. Amém. Sociedade secreta, isso é do demônio. Filmes violentos, pornográficos, jogos de azar, pirataria. Esses tempos atrás, a gente estava instalando as coisas aqui na igreja. Foi para o Chico. Chico, vamos colocar um pirata aí. Eu falei, o que você falou? Gente, tudo que a gente compra aqui é pago, tem licença. Sabe por quê, irmãos? Porque eu não quero que o diabo rebente você. Tudo é pago. Tem bombeiro, alvará, você está num lugar seguro. Isso não é brincadeira. Às vezes você está com um monte de CD, um monte de coisa lá, pirata, queima essa desgraça. Ah, mas é de louvor. Ah, mas é de filme, não sei do que. Trajes indecentes. O que você está vestindo, irmã? Tem gente que não quer atrair a presença, quer atrair o olhar do outro. Uns decotes, umas coisas ajustadas para vácuo. Olha para a pastora, a pastora Juliana, a pastora Edna, que decência. Minha esposa vai se trocar, bem, tá bem, tá tudo bem. Tem um espelho enorme no quarto.
Mas o pai tá on, né? Bem, olha para mim, tá bem? Amor, ó, seguinte, ó, tá, você tá maravilhosa, mas essa calça eu acho que tá pegando um pouquinho, tá marcando um pouquinho, amor. Aí chama a filha. Ah, o pai tem razão, bem, eu vou trocar. O homem também. O camarada usa G, quer usar P. Eu profetizo isso na minha vida, pai. Profetizo isso na minha vida. Mas eu uso G, às vezes é G. Objetos relacionados a vínculos emocionais passados. Esses tempos atrás, nossa, já faz mais de 10 anos. Eu fui orar por um casal e tinha uma foto e do lado um buquê. Um buquê artificial. Lembra do artificial? Aí eu fui orar, tinha uma foto. Aí eu estava incomodado com a foto. Eu falei assim, quem que é? Minto. Foi eu e um pastor e a moça era solteira, não tinha um rapaz, não era casada, né? Mas tinha uma foto do ex dela. Isso mesmo. Aí eu fui lá orar, falei assim, posso orar pela essa foto? Irmão, quando eu peguei a foto na mão assim, ó, o bicho... Falei, agora eu sei porque eu estava em angústia. E aí se distribuiu no chão. Falei, agora você foi denunciado, capiroto. E oramos. Joguei essa flor artificial embora. Paz. O que você tem lá na sua casa que você não desfaz de jeito nenhum? Que às vezes você sente no seu espírito que não é de Deus. Dá embora. Deixa eu correr aqui, gente, que está acabando. Então, objetos relacionados. Às vezes, eu estou falando isso é muito sério, viu, gente? Não é brincadeira não, isso aqui é muito sério. Uma roupa que às vezes você ganha. Sabe assim, de gente que você fala assim, pô, não tenho quase vínculo, não tenho mais. Cuidado. A pessoa não vai chegar lá dizendo, eu sou o demônio e vou entrar na sua casa. Não, vai entregar um bilhete, uma roupa, vai entregar olha, eu pensei em você. Aí você pega, você não consagra, entrou, espíritos entraram. Sabe como uma outra porta das trevas na nossa vida? Celular e televisão. Tem gente que está sentando com demônios. Cuidado. Dura esse discurso, né, irmãos? Dê um glória a Deus. Amém. Aleluia. Sexto e último. Use sua armadura de proteção. O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei. Olha o detalhe. O rei perguntou, fala Neemias, o que você quer? Que eu estou aqui para ajudar, eu te conheço, filho. Fala o que você quer. Espera aí, rei, eu preciso consultar o meu Deus, e aí eu vou falar com você. Beleza, o que ele fez? Se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Neemias 2:10, Sambalate e Oronita e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando que alguém estava interessado no bem-estar dos israelitas. Nunca se esqueça que vai ter sempre, pastor, eu oro 24 horas por dia, vai ter um Sambalate e um Tobias ali, para apontar, para condenar, para tentar atrapalhar o projeto, o propósito de Deus. Sempre vai ter, gente, e a gente tem que tomar esse cuidado com quem você abre o coração, cuidado que às vezes você está do seu lado, pessoas que querem trabalhar, mas estão atrapalhando o mover de Deus. Efésios 6, 13 e 18, por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, e depois de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes,
cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. E o resultado de tudo isso, com posicionamento, com a armadura de Deus, orando a Deus, pedindo orientação, se posicionando, é que os muros serão restaurados, os muros serão reparados. Neemias 6,15, o muro ficou pronto no dia 25 de Eliú, em 52 dias. Olha o tempo que demorou, não foi muito tempo. Sabe por quê? Porque Neemias se posicionou, Deus levantou trabalhadores, tinha material para trabalhar, tinha propósito, tinha disposição, e os muros foram reconstruídos. Então a gente tem que orar contra a procrastinação, contra o desânimo. Tem muita gente desanimada, muita gente que está olhando a coisa pegar fogo, estou sem fé. Se posicione, querido, homem de Deus, se posicione espiritualmente, chama a tua casa para a mesa, chama a tua casa para oração, chama a tua casa para vigília, chama a tua casa para o GP, chama a tua casa para o domingo, chama a tua casa. Chama a tua casa. E você que não tem aqui marido, que está nesse momento, às vezes é sozinha, você se posicione também, porque Deus sabe todas as coisas, Deus conhece teu coração. Deus não faz acepção de pessoas, mas acepção de comportamentos. Concluindo, 1 João 3,8, essa palavra libertadora para nós, para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aleluia, aleluia. O tamanho dos gigantes que você enfrenta revela o nível de unção que você carrega. Eita! Vamos repetir essa frase aí, 1, 2, 3, vamos lá? 1, 2, 3. O tamanho dos gigantes que você enfrenta revela o nível da unção que você... Fique de pé e abra sobre em Salmo 91, que agora nós vamos denunciar uns bichos aí. Aleluia, aleluia, aleluia. Abra sua Bíblia em Salmo 91, quero que você leia comigo. Está no telão? Então não precisa abrir, perdão, está no telão. Obrigado, Brenda. Brenda, está eficiente, hein? Parabéns, olha, chique. É oração, irmã. Salmo 91, alguns versículos, olha só o que diz o telão aí, ó. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, escute, se você fizer dele o seu abrigo, do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Tem louvor de guerra? Se virem, tem louvor de guerra? O Everton é dinossauro, os dinossauros. Boa. O dinossauro aí já se manifestou. Neemias já, pá, aleluia. Porque aos seus anjos, ele dará ordens ao seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente.
Amém? Vou ler de novo. Porque os seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Deus vai colocar leões e serpentes debaixo dos seus pés, e você vai pisar e nenhum dano vai te acontecer. Ah, querido, se alguém planejar o mal contra você, Deus vai te revelar e você não vai ser atingido. A sua casa será um abrigo do Altíssimo, o seu coração será um abrigo do Altíssimo, e nem o mal chegará à tua tenda, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora tem um segredo, um homem de guerra, Josué, diz em Josué 3:5, e Josué ordenou ao povo. Josué fez um discurso ao povo e diz assim, ó: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas. Santifiquem hoje, guarde o seu coração, guarde a sua casa. Se levante, homem de Deus, se levante, serva do Altíssimo. Santifique o seu coração, porque amanhã a glória chega, o reino está aqui, a presença de Deus chegará. E tudo que está destruído vai ser reconstruído para a glória de Deus, para a glória de Deus. Aleluia, aleluia. Queridos, Deus me deu essa frase que diz assim: o libertado torna-se um libertador. Ah, queridos, Deus libertou Moisés, Deus libertou Paulo, e através da libertação de Deus na vida deles, eles se tornaram libertadores. Você é um libertador exponencial aqui nessa manhã. Você é liberto pelo sangue de Jesus, e você vai ser usado para libertar pessoas.